Gravando? E aí, pessoas? Bom, tudo bem com vocês? Quero desejar uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, tá? Vamos lá. Agora, deixa eu dar uma limpada aqui, parece que a lente tá... Vocês estão bem? Como é que foi a semana de vocês? Tá tudo tranquilo? Se não tiver, espero que seja, né? Espero que as coisas entrem nos eixos. Ninguém merece ter uma vida só de sofrimento, né? Tenha fé que as coisas vão mudar. Esse é mais um Mandando a Real. O Mandando a Real, ele só tem um objetivo de debater ideias. Existe um filósofo, eu não vou lembrar quem foi que disse isso, mas isso é muito forte nos círculos filosóficos, que diz assim que existem três tipos de mentes. Tem as mentes pequenas, que elas discutem sobre as pessoas. Então isso aí cabe aos fofoqueiros, quem namorou quem viu o filho da vizinha quem é aquela coisa tal, onde já se viu, porque o outro fez isso. Isso aí é mente pequena. E nós não estamos aqui para falar de mentes pequenas. E diz que acima das mentes pequenas tem as mentes medianas, que elas discutem fatos, discutem eventos e tal. Então isso são mentes medianas, que elas podem discutir assim como pode fazer para resolver alguns conflitos, como que elas podem expor ideias, no seu lugar eu faria isso, ela pode te dar um conselho. Isso são mentes medianas. E existem as grandes mentes. As grandes mentes, elas debatem ideias, elas propõem soluções. E o objetivo do nosso Mandando a Real é propor soluções. Orientar a garotada que está vindo aí para não cometer o erro da gente. A garotada da geração Millennium, da geração Z, né, que está vindo aí, que já está na casa aí. Eu vi crianças que nasceram no ano 2000, hoje já são adultos, né, e o tempo passa, o tempo voa, né. Então, pessoal, mais uma vez eu vou estar dando continuidade. A gente no outro vídeo falou um pouco da Idade Média, bem resumido, bem catado rápido assim, porque a gente não falou de muita coisa. A gente não falou das invenções ali da Idade Média, a gente não falou de grandes personagens. Eu podia ter falado de Galileu Galilei, a invenção da luneta. Eu podia ter falado dos paradigmas das ciências que foram mudados ali com Johannes Kepler, entendeu? Com Tycho Brahe. Eu poderia ter falado de muitas e muitas coisas que podiam ter acontecido. Eu podia ter dado vazão às ideias ali de Leonardo da Vinci, que para mim foi um dos maiores gênios da humanidade, de Isaac Newton, de Goethe. Podia ter falado de N pessoas. Mas a minha ideia aqui, o nosso objetivo não é debater pessoas, é sim debater ideias, entendeu? Nosso objetivo é alcançar grandes mentes. Então o que acontece? Agora a gente falou da Idade Média, a gente chegou mais ou menos ali no século XVIII. O século XVIII ele compreende 1701 a 1800. Então a gente tem o cenário, imagina aquela geografia, Europa. Ainda existe escravidão, existe tráfico de navios negreiros, existem colônias onde as províncias elas mandam seus produtos para suas metrópoles. Então Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, Itália, elas têm grandes colônias nas Américas, na África, até na Ásia conhecida. Só que o que acontece? Antes da Revolução, antes da primeira Revolução, deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que fala assim, que a Revolução ela foi uma que se dividiu em duas. Eu já prefiro falar que teve a primeira e depois teve a segunda. Então, segue na minha linha de raciocínio. Então, a primeira Revolução, ela praticamente começou em 1760. O que acontecia? A pessoa vivia ali, na Inglaterra. Vamos ter como exemplo a Inglaterra, porque a Revolução começou lá, a primeira Revolução Industrial. Então, a pessoa na Inglaterra, ela criava ovelha. Da ovelha, ela tirava o leite para sustentar a família dela, ela tirava a carne para sustentar a família dela, tirava a lã
Entendeu? Que a lã, ela fazia roupa para a família dela, fazia um cobertor, coisa e tal. E o trabalho era todo manual. Hoje você vê, por exemplo, eu não conheço, não sou expert nessa jogada aí, mas tem o tal do tricô, do crochê, que você vê que tem mulheres muito habilidosas, né? Que fazem peças ali, que fazem blusas, tudo manual, né? Então, você vê a habilidade que tinha aí. Naquela época, uma mulher, ela levava mais ou menos uns 8 meses para fazer um cobertor. Então era uma coisa assim que demorava um certo tempo. Não era uma coisa assim do dia para noite. Você tinha que ir lá, tosar a lã da ovelha, você tinha que fazer a lã virar fio, aí depois do fio você tinha que pegar, fazer toda aquela movimentação, fazer aquele cobertor e tal, tudo manual. Entendeu? E muitas vezes você não podia tosar tanto a lã, porque tinha que esperar a ovelha criar outra lã. Se você tinha uma, duas ovelhas, a ovelha ficava doente e morria, ou você tinha que vender a ovelha, ou coisa e tal, você tinha que sabe? Então tem N situações. E a maioria das pessoas, da burguesia até então, eles eram pobres, eles não eram numa situação grandiosa assim. Então o que aconteceu? Aconteceu que quando inventaram a primeira revolução industrial, eles começaram a trocar o trabalho manual pelo trabalho de máquinas. As primeiras máquinas foram as que começavam a bombear água dos poços. Então já não tinha mais aquele trabalho de você pegar simplesmente assim, jogar o balde lá embaixo e você com aquele trabalho de manivela vir e tá trazendo aquela água. Não, você já tinha aquele trabalho da bomba, entendeu? Você era manual a bomba, mas a bomba ela pegava e jogava água já numa cisterna que ali alimentava a caça, já usando a ideia dos vasos comunicantes, que é da ciência. Então o que aconteceu? Mas só que eles pensaram em otimizar esse tipo de procedimento. Então começaram a otimizar, e ali tinha todas as coisas que eles podiam ter em mão. A Inglaterra era rica em reservas de carvão. Então começaram a criar o que? A máquina a vapor. Então o vapor, ele fervia a água gerava uma pressão, a pressão gerava uma engrenagem, a engrenagem fazia o trabalho. E quando não eram máquinas a vapor, eram máquinas movidas por moinhos. Muitas vezes você vê assim muito no sul ou em comunidades mais antigas, até mais humildes, você vê que muitas vezes as pessoas aproveitavam uma correnteza d'água ali para estar moendo um grão de milho, para estar fazendo alguma coisa assim. Então aquela água vinha, moía aquele moinho e fazia toda uma movimentação e automatizava o trabalho. Então eles começaram a ver que isso daí começou a tirar muitas vezes o serviço das pessoas. E o que acontece? Com essa invenção das máquinas a vapor, daqui a pouco vem a invenção do chamado tear. O tear, ele que acontecia? Ele conseguia já pegar aquela lã da ovelha e já conseguia transformar em fios. Então, juntamente com outras... me desculpe, perdão. A primeira coisa inventada foi a tal da lançadeira volante. Então eles lançaram uma lançadeira volante, que era uma máquina de pegar, ela catava aquela lã da ovelha e ela começava a transformar aquilo em fio. E ela fazia aquele trabalho por muitas pessoas. Então muitas vezes os 8 meses que a pessoa levava fazendo um cobertor, que a mulher levava fazendo um cobertor, ela fazia em minutos aquela lançadeira volante. Ela transformava aquela lã de ovelha em minutos. E aí começou a haver o quê? Começou a haver uma exploração na Inglaterra. O que eles começaram a fazer? Começaram a expulsar as pessoas do campo, começaram a derrubar a floresta para fazer pasto para criar ovelhas. Por quê? Eles já tinham o carvão. Agora eles precisavam de lã, entendeu? Então, daqui a pouco vai entrar outro personagem em cena, que é o ferro. E aí fez com que a Revolução Industrial e com que a Inglaterra se projetasse no cenário mundial. Pessoal, não vou me alongar muito, vai vir outras partes aí, vamos continuar falando disso. Curte, compartilha, vem com a gente, nosso canal no YouTube lá, vê a nossa playlist. Dá um alô aí e aquele abraço. E ó, vem debater com o professor, tá ok?
Aquele abraço a todos.